Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Marcelo Santos e esse é um canal que a gente ensina linguagens de programação. Hoje nós vamos falar sobre estruturas de repetição, ok? Basicamente, a gente tem como estruturas de repetição, para a maioria dos casos, a gente usa o for, ou while, ou um do while. A diferença deles é pequena. O for, quando eu sei um limite que eu quero repetir alguma coisa, eu uso ele. Apesar de nem de às vezes eu rodar sem ter um certo limite de vezes já pré-estabelecido. O while já tem essa ideia de que eu vou usar ele quando eu não tenho um limite definido de quantas vezes eu quero rodar uma repetição. E o do while eu rodo pelo menos uma vez, para depois eu entrar na condição de repetição, ok? Então assim, a gente vai falar aqui do for. E o for é muito interessante, porque aqui em Kotlin a gente tem assim várias situações para a gente criar o for, ok? Então eu vou passar algumas aqui para vocês e aí a gente vai testando uma a uma aqui. Por exemplo, no começo aqui eu vou fazer assim, ó, o for eu vou ir em de 1 até 5. Então, aqui a estrutura desse for ela é um pouquinho diferente, né? Então, se eu for. Quer ver? Eu vou dar um print aqui só para poder a gente. Vou dar um print no i aqui. No i, só que eu vou. Eu vou jogar ele limpo, tá? Vou jogar ele limpo aqui. Não vou concatenar nada, não. Vamos fazer ele de uma vez. Só para poder a gente já jogar ele de uma vez. Então, a estrutura aqui é o seguinte, ó. O i é uma variável. E aí, vocês entendam o i como o operador, o iterador aqui. E o que acontece? Nas formas mais. Nas outras linguagens, no Java, por exemplo, a gente tem que identificar o tipo do i, o que ele é, o que ele faz, dentro, né, as condições dele de parada. Nesse caso aqui, o for ele é um for um pouco mais dinâmico, né? Se vocês prestarem atenção aqui embaixo, ó, no canto inferior esquerdo, o que ele imprimiu? Ele foi de 1, né? Menor ou igual a 1, menor ou igual a 5. Então, o 1 e o 5 também entram, ok? Então, quando você coloca um ponto, ponto, você está querendo também que os valores que sejam o inicial e o final também entrem na jogada. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Fechou? Então, simples assim, ó. A gente não tem muita dificuldade de entender, ok? Outro tipo de for, ó, vou fazer aqui a estrutura dele para poder já ficar mais fácil para a gente depois só pensar no que colocar dentro desse for, ok? Eu vou abrir ele aqui e vou fazer o seguinte, eu vou começar do mesmo jeito, ó, e em 1 e 10, só que agora eu vou mudar aqui, ó, eu vou colocar um step, ou seja, um passo. Então, o que eu posso fazer com esse step aqui? Ele vai virar o meu passo. Eu vou pular não do jeito normal, que é de um em um, né? Ele vai de elemento em elemento, mas eu vou fazer ele pular da quantidade que eu quiser, ok? Deixa ele imprimir aqui. Acho que aqui ficou um pouco meio que misturado, né? Deixa eu só rodar o último para poder a gente não ter muita mistura aqui. Então o que ele vai fazer, ó? Ele vai de 1 a 10, o 1 e o 10 aqui dentro, ok? O 1 e o 10 também entram de 2 em 2, mas calma lá que o 10 aqui dá um probleminha para ele não entrar. Vamos fazer a conta. O 1 entra, sim, ele é o primeiro. E agora pula mais 2, vai pro 3, certinho, 2 pulos, né? Do 1 até o 3. Mais 2 pulos, você vai até o 5, mais 2 pulos, você vai até 7, mais 2 pulos, você vai até 9. Se eu desse mais 2 pulos, eu passaria de 10, então ele não faz o último, ok? Então aqui, ó, pode ser o valor que você quiser, tá? Esse step aqui, ele vai no valor que você quiser, é você que define
o quanto você quer que essa estrutura repita, tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui agora de for. Eu tenho um for, vou criar aqui a estrutura dele. Gosto sempre de criar antes para poder ficar mais fácil depois na hora de preencher, ok? Então esse é meu for aqui, eu vou continuar do mesmo jeito, ó. E in. E eu vou colocar agora... Vou colocar um valor 5, vai. E eu vou chamar um cara aqui, down to, ok? 1. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui uma interação de uma forma em que eu faça um decréscimo, ok? Então, aqui no meu print aqui, agora eu vou só printar, né? Que na verdade aqui é só printar o meu i. Então, perceba que do 5 até o 1, o 5 e o 1 também está dentro da parada, ok? Vou comentar esse cara aqui em cima também. Então, e vamos ver esse cara decrescente. Beleza. Então, olha só como que a gente fez. 5, 4, 3, 2 e 1. Lembrando que quando eu uso down to, eu vou fazer um decréscimo e ele vai no passo normal do for. O passo normal do for é de 1 em 1, ok? É um passo normal, de elemento em elemento. Só que aqui eu começo de 1 e vou para outro. Aqui, ó, se eu fosse um valor menor aqui e maior aqui, olha só como que a gente vai fazer. Vamos fazer o contrário aqui, só para poder vocês perceberem. Quando eu rodo esse cara aqui, o 1 e o 5, por que ele não me imprimiu o valor aqui? Ó? Vou até rodar de novo para vocês verem que eu estou tentando rodar ele aqui. Tá vendo que ele não me imprime valor? Porque na realidade o down to é uma função e ele percebeu que é o seguinte, que não tem como eu decrescer de 1 para 5, né? Então se eu fosse 10, é diferente. Então a gente tem que saber o momento certo de fazer o decréscimo, tá? Então, ó, decréscimo de 10 até o 5, beleza? Então não é só pegar e já jogar um valor qualquer aqui que ele vai pegar e vai simplesmente fazer, ok? Deixa eu fazer aqui mais um. Vamos fazer mais um outro exemplo aqui também de for. Tem muito exemplo. O Kotlin ele tem muitos exemplos assim para facilitar, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte. Esse aqui eu até já fiz ele uma vez com vocês em uma outra aula aí. In. E aí eu vou fazer assim, ó. Ok? Until, ou until, ok? E aí eu vou colocar os 5, ok? E aí eu vou excluir esse número aqui, porque o que acontece? Quando eu coloco o until, ele fala menor ou igual ao primeiro e menor que o maior. Então, pela sintaxe aqui, que o próprio Kotlin coloca para você aqui, ó, você já vai perceber como que ele vai reagir. O 5 não é para entrar na parada aqui, né? Porque ele está menor do que o 5. Então, deixa eu printar isso aqui, um print ln, e aí o meu i. Então, cada um é para uma situação diferente. Então, ele tem vários tipos de for para cada situação ser diferente. Olha, eu pego o 1 porque aqui o until pega o primeiro, né, onde ele parte do primeiro até menor um valor antes do que o último. Então, 1, o 2, o 3 e o 4 estão aqui dentro também. Beleza? Fazendo uma outra interação aqui, deixa eu ver se eu faço uma outra interação bem mais simplesinha aqui também, só para vocês verem o que a gente pode fazer. Quer ver? Eu vou fazer uma var aqui e eu vou frutas, eu vou criar aqui uma lista, tá? Um list of. E esse list of meu aqui, eu não vou tipar ele não, tá? Vou colocar ele list of já com os valores aqui. Então eu vou colocar aqui frutas, ó. Banana. Vou colocar pera. Vou colocar aqui uma outra fruta, uva, por exemplo.
ok? Só essas aqui. Isso aqui é uma lista, tá? Uma lista, não um array. Se bem que são muito parecidos, né? Então, se eu for percorrer essa lista, como que eu faria? Eu posso fazer assim, ó. Eu posso pegar aqui o meu for, ok? E dentro desse, aí, nesse contexto do for aqui, o que, que eu vou fazer, ó? Vou pegar esse carinha aqui, deixa eu quebrar ele aqui para poder a gente trabalhar. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de ft, de fruta, ok? E ela vai percorrer em onde? Na minha lista, frutas. Pega frutas, ok? Daí, aqui embaixo, eu faço o meu print ln. E aí, eu mando ele imprimir a minha ft, que é a minha fruta, ok? Então, tipo assim, muito dinâmico, muito simples, né? Mas para um array de string, esse aqui é um cara muito bom. Array não, uma lista, né? Poderia ter sido um array também. Ele faz isso com array também, tá? Então, tá. Eu não comentei o de cima, né? Tá aqui, ó. Vou comentar ele. Mas ele vai. Banana, pera e uva, tá? Então, assim, quando a gente está trabalhando no contexto de... como é que fala? De lista ou de array, nós temos uma similaridade que é as estruturas. Então, tipo assim, a lista aqui ela é muito parecida com o array, né? E aqui também a gente pode usar a mesma estratégia para percorrer que a gente usa no array. Só que aqui eu posso fazer bem simples, ó. Eu posso ter uma variável que vai percorrer cada índice desses aqui dentro desse meu array. Depois, o que eu faço? Eu pego cada índice desse aqui e imprimo quando ele estiver passando. Porque a hora que ele passar na primeira vez, ele lê isso daqui e joga aqui dentro. Quando ele passar na segunda, ele joga isso aqui dentro. Depois ele joga isso aqui dentro. Aí ele imprime um por um aqui para mim. Cada vez que ele rodar, ele imprime um. Certo? E para terminar aqui, eu vou fazer mais um exemplozinho só aqui de array, de for, porque eu acho que já tem assim bastante exemplos para vocês treinarem aí, né? Porque o for é uma estrutura que realmente a gente usa e usa muito, tá? Eu vou fazer aqui, ó, deixa eu colocar aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui, eu posso fazer um for com um índice, ok? Então, assim, esse aqui é um pouquinho mais chato, mas ele também pode te ajudar. Então, eu vou fazer assim, ó, index, ok? E esse meu index aqui, eu vou passar ele na fruta, ok? Lá em frutas, eu vou pegar ele, ok? Só que aqui, ó, eu vou fazer o quê? Quando eu... deixa eu ver aqui o que eu errei. Tá, é porque aqui, ó, eu posso usar o meu ft de fruta, né? Eu já posso usar ali em cima que está delimitado, ok? Então aqui, o que eu faço? Eu vou pegar aqui esse meu fruta. Então antes de ir na estrutura, ó, eu faço assim, ó, in. Então o index em ft, que é a minha fruta, né? Eu vou até deixar desse jeito mesmo. Vai percorrer as minhas frutas, ou seja, o meu array de frutas, ok? Ponto. E aí, esse if index, aqui, ó, eu tô com algum problema aqui na questão de... Deixa eu ver se ele tá dentro. Não, beleza. Tá. Não, é porque tá faltando eu colocar aqui, ó, um parênteses aqui, tá? É por isso que ele tá dando esse errinho aqui. Então, o if index, ok? E aqui agora eu vou fechar ele. Então, esse meu f aqui, ó, eu posso até colocar esse ft aqui que eu coloquei antes, mas aqui já é uma outra história, tá? E eu vou passar esse cara para ele trabalhar com esse índice para mim. Então, aqui no meu print ln aqui, ó, eu vou pegar ele. E aí, eu vou mandar ele imprimir esse índice mais esse valor, quer ver? Eu vou passar aqui, ó. E aí, aqui dentro, eu vou pegar o arroba.
e o meu index. Aqui eu já posso usar esse carinha aqui. E aí eu vou pôr 2 pontos aqui para me separar e vou pegar a minha FT, que é a minha fruta, ok? Então eu vou pegar o índice do elemento. Então deixa eu voltar aqui em cima, deixa eu rodar aqui. Ó. Aí, quando eu passo o meu index aqui, eu poderia colocar qualquer nome aqui, tá, gente? Esse nome index aqui é para poder a gente só falar que é um índice, ok? Porque quem conta mesmo é essa função with index aqui. Então, ó, eu passei pelo array e em cada elemento eu também imprimi ele. É como se fosse uma chave valor, ó. Chave valor, chave valor, chave valor. Ou seja, índice, valor que está guardado no índice. Índice, valor que está guardado no índice. Índice, valor que está guardado no índice. Então é só lembrar que eu tenho aqui dentro do for esse primeiro, dentro do for, né? Esse primeiro parênteses, da qual eu seleciono um primeiro elemento como o índice que eu vou pegar, e o segundo elemento vai ser quando eu passar lá dentro do array, para poder guardar o valor. Então, é como se fosse isso aqui, ó. É como se fosse esse pega o índice e esse aqui pega o valor que está no índice. Onde? Em frutas, usando essa função, with index. Depois, eu imprimo um e imprimo o outro. Eu tenho aqui os meus valores aí fica bem claro, né, onde eles estão. Eu acho muito interessante quando você precisa saber o índice, né, para poder ter os valores, ok? Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui, a questão de arrays, ó, olha quantos de for, olha quantos fors que a gente fez, né? A gente fez, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 tipos diferentes de percorrer valores, né? Mas no caso do Kotlin, é bom que ele nos dê opções, porque vocês estão vendo aí que tem bastante opção, a gente pode brincar com um monte de coisas aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Valeu, até mais!